Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O avanço tecnológico e a conectividade estão transformando a forma como vivemos, estudamos e produzimos. E a Bahia quer ser protagonista nesse processo. Com o Conecta Bahia, o governo do estado está levando internet gratuita e acesso digital a comunidades de todos os territórios de identidade, incluindo aldeias indígenas, quilombolas e áreas rurais. A ideia é fazer da inclusão digital um instrumento de cidadania, desenvolvimento e inovação. Para falar dessa e outras ações que vêm redesenhando o mapa da ciência e tecnologia no estado, o Alba Entrevista recebe o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado da Bahia, professor e doutor Márcios Gomes. Um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos que nos acompanham na TV Alba. Estamos aqui felizes com essa possibilidade de falar um pouquinho sobre ciência, tecnologia e inovação dentro do nosso estado. O Conecta Bahia é uma das políticas públicas mais ambiciosas do estado na área da inclusão digital. Primeiro, te pergunto qual foi a motivação para o desenvolvimento desse projeto e que resultados já podem ser avaliados, que impacto já podem ser mensurados nessa primeira fase, que já chega a 180 municípios, não é isso? Isso, Jefferson. O Conecta Bahia é parte de todo um programa que a gente chama Bahia Mais Inovadora, faz parte de uma estrutura de governo, que tem como seus princípios a inclusão, né? Então a gente não pode fazer ciência, tecnologia e inovação se não tiver a pauta da inclusão. E o Conecta tem essa característica, como em algum momento surgiu em políticas de governo como água para todos, luz para todos, a conectividade hoje é uma ferramenta importante para o desenvolvimento social e econômico. Nós temos acompanhado as discussões internacionais, exemplo da conectividade significativa em torno da soberania nacional, em torno do PIX. E a gente costuma dizer para nossos cidadãos, cidadãs, que a conectividade por meio do Wi-Fi gratuita, que é o Conecta Bahia, vai para além do acesso, né? O acesso que pode gerar renda na compra de pequenas coisas, dos pequenos produtores que produzem no território do estado. Então, a dimensão territorial da Bahia, isso é uma ferramenta importante para o desenvolvimento, mas também com possibilidades formativas. Acho que nós temos um desejo de lançar em breve esse movimento do Conecta, não só com a conectividade, mas também com possibilidade de formação para a juventude, para os nossos jovens, no sentido também de ter o acesso e ter acesso aos serviços públicos e à formação. E levar essa conectividade, esse acesso digital para, por exemplo, comunidades indígenas, quilombolas, áreas rurais, super importante, mas enfrenta desafios logísticos. Como é que você avalia esse desafio e como fazer desse acesso, de fato, algo significativo para essas comunidades? Perfeito. Então, você tem um programa hoje que tem como missão, a pedido do nosso governador Jerônimo, que possa adentrar e assegurar as pessoas que mais precisam. Então, quando a gente fala do Conecta Bahia com os povos e comunidades tradicionais, como você citou, quilombos, aldeias, fundo de pasto, distritos dos nossos municípios, a intenção do programa é que a gente possa fazer com que esse acesso, de fato, possibilite o desenvolvimento local daquelas comunidades. E a Bahia, nos últimos anos, tem tido um investimento que envolve mais as operadoras de serviços 5G, e que nem sempre chega ao interior do estado. Então, a gente entende que esse investimento do governo para a conectividade gratuita aponta esse caminho de derrubar esses desafios, seja com investimento direto, com equipamentos, links, acesso e relação com o regime de colaboração com as prefeituras e associações, mas que a gente tenta, em alguma medida, na transversalidade da política de governo, com a CEINFRA, com a SAEB, garantir que esse serviço possa chegar de forma com qualidade. Eu me lembro de uma discussão que eu tinha na época de faculdade entre os integrados e os apocalípticos. Por mais que um acesso à tecnologia, à internet, represente sinal de desenvolvimento, de inovação, até que ponto existe o risco de comunidades tradicionais de perderem a sua essência na medida em que começam a lidar com tecnologia que não era uma ferramenta até então como parte do dia dela? Olha que curioso, nos últimos dias nós recebemos aqui o assentamento Terra Livre com os indígenas, né? E tivemos a oportunidade de receber uma comissão de indígenas com essa pauta da conectividade. O que me chamou a atenção é que eles trouxeram na pauta a conectividade responsável. E eu recebi com surpresa.
Ou seja, eles estão atentos de que não é apenas ter o acesso à conectividade, mas a preservação do conhecimento popular e aquilo que eles produzem se faz necessário. Então, nós saímos com essa agenda, por exemplo, de poder consolidar o debate. O que é inovação para os povos indígenas? O que é inovação para o quilombo? E a gente sabe o quanto as tecnologias sociais têm ocupado a discussão nacional. Nós temos um Estado com grandes investimentos da economia criativa e tudo isso faz parte dessa transversalidade, Jefferson. A gente entende dos cuidados quando a gente fala dos avanços tecnológicos, mas sem perder de vista justamente a preservação da memória, da história e de tudo aquilo que o povo baiano produz na sua história, né? É uma discussão que está no nosso dia a dia também. A gente vê aí as escolas proibindo o uso de celulares em sala de aula, Perfeito. exatamente para promover a capacidade do diálogo, da busca do conhecimento em livros e tudo mais. Ou seja, é algo que o governo também procura deixar claro quando leva esse acesso digital a comunidades mais tradicionais? É claro. E aí você me traz uma reflexão do que eu tenho reforçado, já toquei aqui, que é a transversalidade da política de ciência, tecnologia e inovação. Você imagina, então, os investimentos da educação hoje com as novas escolas de tempo integral, é um grande investimento com estruturas de laboratórios e outras possibilidades. E quando a gente fala da conectividade responsável, como foi falado pelo povo indígena, é um pouco dessa reflexão, né? O que eu ganho no processo, nesse caso da escola, do processo de ensino-aprendizagem, quando eu deixo de usar o celular no ambiente escolar. Então, acho que essas reflexões ela devem estar permeando o debate da política pública, sem perder de vista a intencionalidade daquela implementação desse projeto. Então, de novo, o acesso ao Wi-Fi é uma ferramenta. Em torno da ferramenta tem uma série de políticas que precisam ser engajadas e debatidas com a comunidade. É nesse tom que nós temos consolidado e construído essa agenda de transversalidade também dentro do governo. Isso tem a ver com a tal conectividade significativa que você até chegou a mencionar, ou seja, é um conceito que vai além do simples acesso digital. Isso. O que significa na prática? A conectividade significativa nada mais é do que entender que, para além do acesso à tecnologia, eu tenho intencionalidades com esse acesso. A exemplo, como eu falei aqui com você, da soberania nacional, a economia digital. Então, a intenção de levar a conectividade para essas comunidades, o olhar sensível e cuidadoso é de parte por a questão do desenvolvimento social e econômico. Então, a economia digital é uma agenda. O reconhecimento que a política de tecnologia pode transformar aquela comunidade a partir de reconhecer as suas experiências é um olhar sensível nessa política de governo e dos princípios que nós defendemos do acesso, da garantia, do direito a políticas como a conectividade gratuita. Em termos de investimento, secretário, me parece que o investimento previsto é de mais de 100 milhões de reais? Sim, de investimento. Como é que a SECT tem buscado garantir a sustentabilidade e o retorno social desse investimento? Pronto. E aí, de fato, é uma avaliação com relação aos investimentos. Você tem investimento de mais de 100 milhões, temos uma parceria importante com o BID nesse momento, o Banco Interamericano, que tem sinalizado justamente esses compromissos que você trata do combate à fake news, do acesso responsável à conectividade. Então, são parceiros que fortalecem políticas de inclusão e que, sem dúvida, garantem também essa expansão. Quando a gente fala dos investimentos, Jefferson, é imaginar que a Bahia está conduzindo essa política de conectividade, e quando eu falo de conectividade, entenda que não se resume só a SECT, né? A Secretaria de Ciência e Tecnologia. Em números, hoje chega a mais de 4 bilhões de investimento em políticas de inovação e tecnologia dentro do governo, que vai na segurança pública, que vai na saúde, que vai na educação, né? Que vai na infraestrutura, desenvolvimento rural. A gente sempre cita o exemplo do desenvolvimento rural, do combate à fome e das agroindústrias, né? Que é uma política que vem há mais de 10, 12 anos, com investimento em inovação e tecnologia, e hoje a gente consegue colher os belos produtos da agricultura familiar, ganhando o mundo com característica de disputa com outros produtos internacionais. A tecnologia está presente em todas as áreas. Esses ambientes. Quando a gente fala nesses mais de 100 milhões, especificamente, então, para oferecer o acesso gratuito à internet, a esse acesso digital? Aí, quando a gente fala de 100 milhões, é investimento de infraestrutura. Então, a SECT, junto com os parceiros, implementa a infraestrutura adequada, com link, e dá o acesso a uma praça, a uma associação, com relação à conectividade gratuita. E você tem os parceiros. Nesse momento, nós temos uma parceria com as prefeituras da Bahia. Então, o programa tende, a 2026, a universalizar, ou seja, todo município da Bahia terá o programa Conecta Bahia. Isso, para a gente, é de fundamental significado.
E a partir daí, como qualquer outra política, sofre avaliações, acompanhamento, monitoramento. Nós temos uma construção de um projeto, principalmente do monitoramento, que é importante. Não adianta você conectar, a gente sabe da limitação, às vezes, da banda larga, né? Você implementar e, ao mesmo tempo, acompanhar. Então, a gente vai ter possibilidade, por exemplo, se o município deixar de funcionar, nós temos um monitoramento direto, né? De acompanhar isso e botar em atividade a questão técnica também para poder melhorar. O Conecta Bahia começou no início do governo. Isso, em 2022 foi, no final do governo. 100 milhões é uma projeção que se faz para 750 pontos a partir desse até o momento. fim do atual governo. Até o fim do atual governo. E aí com projeção, com mais 750 pontos para depois de 2026. 750 pontos, no caso, já abrangendo todos os territórios Todos os de identidades? territórios e todos os municípios da Bahia. Então, a partir de sua dimensão territorial, tem municípios como Vitória da Conquista que tem mais links de acesso, né? Mais praças, mais localidades. Então, a gente faz esse monitoramento de forma criteriosa para identificar as prioridades, quando a gente fala dos povos e comunidades tradicionais, e também a dimensão territorial. E se levar em conta que já são 3 anos, então, de Conecta Bahia. Governo atual, em tese, mais um ano, que é o 2026, Isso. e 180 municípios. Isso. O estado tem 417. 17 municípios. Vai dar para atingir Sim, todos nós até o fim temos do uma atual meta, governo? Temos uma meta, e isso é um critério da contratação dos serviços, de 250 pontos, de 50 pontos a cada mês. Então, até agosto, nosso planejamento está seguindo que todos os municípios terão a conectividade gratuita através do Conecta Bahia. Quais regiões têm sido mais desafiadoras para levar essa infra digital? A região oeste, geralmente, é uma região que a gente tem mais dificuldade no sentido da conectividade. Por quê? E aí envolve muito essa questão da fibra ótica, né? Um debate que o governador tem nos trazido também. E é uma região que vem se desenvolvendo, pelo menos do ponto de vista agrícola. Agrícola, essa é uma questão, Jefferson. E aí nós temos um debate a nível nacional, que é a questão da fibra óptica, né? Então, a fibra, quando chega no país, chega por Fortaleza e Ceará. Então, vem dos Estados Unidos, Ceará e Fortaleza. E esse link, quando ele surge direto para a região sul e sudeste, não passa pelas regiões nordeste. Então, esse é um debate que o governador está tendo através do consórcio Nordeste. Nós estamos num debate nesse momento para discutir cabo submarino a partir do oceano, né, que é uma agenda importante. Nós temos aí uma avaliação a ser feita de investimento. Essa região em particular? Também. Para todo o estado da Bahia. Então, o Nordeste, como se sofre com conectividade, e esse, como eu estava ali falando, o investimento que chega hoje pela demanda dos supercomputadores, de Big Data, é uma grande ferramenta de investimentos para o Estado. E isso nós estamos atentos de investir. Investimentos em supercomputadores não significa diretamente investimento em emprego e renda. E aí nós estamos atentos que é os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então a gente precisa trazer as grandes indústrias para a Bahia, mas não abrir mão dos investimentos que envolvem pesquisa e desenvolvimento, que é o grande legado, né? Então chegou a BID, então a BID chega com tecnologia chinesa e o governador atento discute também o desenvolvimento da pesquisa em torno dessa tecnologia que chega com tanta presença dentro do governo da Bahia. Essa internet gratuita chega com parcerias locais, no caso, prefeituras, escolas, unidades de saúde. Há algum tipo de contrapartida dos próprios municípios? Mas essa resposta a gente segura. A gente volta já nesse papo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, Márcio Gomes, aqui no Álbum Entrevista. É um instante só. A gente volta já. Já estamos de volta. Nosso convidado, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, professor e doutor Márcio Gomes. A gente falava do Conecta Bahia, que chega nos municípios numa parceria com prefeituras, escolas, unidades de saúde. Qual é a contrapartida dos municípios nesse processo? Desculpe, Jefferson. A contrapartida, na verdade, nesse segundo momento que a gente fala do segundo ciclo do Conecta, é o ponto de energia. Então, você tem uma política de Estado. Primeiro, reconhecer que eu estou falando de um programa que é uma política de Estado. Levar a conectividade gratuita aos municípios da Bahia.
Segundo, que nessa relação do regime de colaboração que a gente chama com os municípios e as estruturas de governo, a nível de escolas, unidades de saúde, posto da Polícia Civil, militar, que seja, no sentido da instalação do programa. Então, de fato, o programa hoje ele tem uma necessidade apenas do ponto de energia do município para a gente poder consolidar a infraestrutura e a oferta do serviço. E aí sempre chamando destaque que no primeiro acesso do munícipe, né, que está lá no município tentando acessar a internet, o Wi-Fi, é o ba.gov.br. Então, no primeiro acesso está disponível para ele uma série de serviços, serviços públicos, né, que ele pode utilizar, para além também que nós estamos construindo, embarcar conteúdos de formação para a juventude na área de técnica, na área de formação. Muitos municípios passam pela transição política, mudança de gestão, mudança de grupo político, como ocorre em qualquer eleição, e aqui certamente não é diferente. Isso é um desafio a mais, ou seja, é perceptível alguns municípios não dando continuidade a um processo que foi firmado numa gestão anterior? É natural, como a gente tem conversado, Jefferson, a prioridade ainda nos nossos municípios baianos que estão em desenvolvimento é a combate à fome, a educação, a infraestrutura. Problemas mais imediatos. Mais imediatos, né? E a tecnologia e inovação ainda é uma agenda que a gente precisa não só do convencimento, mas de uma relação próxima, entendendo como ferramenta de transformação. E é isso que nós temos tratado. Foi um desafio essa transição dos 4 anos de um prefeito e outro assume, mas quando a gente assume o programa como parte de uma política, a gente consegue, nesse momento, viabilizar o debate, que eu acho que é o mais importante quando a gente fala da Secretaria de Ciência e Tecnologia, é a possibilidade de disseminar inovação e tecnologia, Jefferson. Nós temos uma necessidade sobre isso, nós estamos atentos a esse movimento enquanto política, de levar o debate da inovação e tecnologia como oportunidade de desenvolvimento, também para o combate à fome, também para a educação, também para a área de segurança pública. Como a gente falou, a tecnologia a serviço de todas as áreas, esse é o melhor dos cenários. Sim. Outra ação é o Território Inovador, que conecta jovens, empreendedorismo e o semiárido baiano. Como é que surgiu essa iniciativa e o que ela revela sobre a nova geração de inovadores na Bahia, secretário? É nesse tom que a gente conversou aqui anteriormente, da necessidade de disseminar a inovação. Então, nós temos ainda uma necessidade de ampliar os nossos currículos escolares para compreender não só o processo da inovação, mas do empreendedorismo, do associativismo e tantas outras agendas que possam refletir sobre a capacidade intelectual da juventude tão criativa e inovadora. Então, o programa Território Inovador é muito macro, é maior, né? Mas nós temos uma agenda nesse momento que é de uma parceria com o consórcio do Alto Sertão. A Bahia também tem os seus consórcios utilitários, e a partir dessa agenda com o consórcio do Alto Sertão, nós implementamos um projeto piloto de formação de agentes de inovação, onde selecionamos 50 jovens da região, ali na região sudoeste, Guanambi, Caetité, Igaporã, Palma de Monte Alto, você tem 19 municípios. Então, fizemos uma parceria com 19 prefeitos para selecionar jovens com perfil de inovação, com a seleção criteriosa, foi uma experiência muito bacana. Eles estão agora, depois de 6 meses, no processo de conclusão da formação, e a tendência é que a gente conclua um curso e entregue ao mercado aí 50 jovens com esse olhar da inovação, com capacidade de disseminar e também multiplicar o desejo da política de CTI para todo o Estado. A própria iniciativa de levar inovação para o interior do Estado pode ser vista como uma própria inovação. Dá para citar algum exemplo de inovação que se destaque, que pode, por exemplo, se tornar de fato num projeto? Eu não tenho em mente assim rapidamente para você um exemplo, são vários na verdade, mas o que chama a atenção primeiro, Jefferson, é que esses projetos inovadores, muitos deles surgem na educação básica, com nossos meninos e meninas da educação básica, a partir de um programa que tem mais de 12 anos de existência, que é o Ciência na Escola. Então, esse programa que surge lá ainda na época do governo Wagner, como um projeto, hoje se tornou uma lei e um decreto sancionado pelo governador Jerônimo, como uma política de popularização. Então, esses meninos, quando desenvolvem pesquisas, eles procuram responder aos problemas locais. Então, o primeiro destaque é isso. Então, muitas das inovações que estão aí hoje, eles, para você ter uma ideia, anualmente, esses meninos e meninas produzem mais de 2.000 trabalhos por ano
2.000 trabalhos por ano. Então, agora, no final do ano, agora em dezembro, nós temos aí o grande evento da Bahia que envolve a juventude, né? É os encontros estudantis, aquela antiga Jogos da Primavera, que a nossa geração vive saudosa, mas que o governo atual tem feito o movimento de envolver tecnologia, inovação, arte e cultura. E esse evento apresentará 400 projetos que são selecionados durante o ano para apresentar suas inovações e suas experiências. Então, o primeiro destaque que eu faria na sua pergunta é isso, que nós temos uma política de governo hoje que incentiva a inovação no ambiente escolar. Como exemplo, me veio aqui à cabeça, esse é importante destacar, é de uma experiência no CISAL, uma professora do CISAL criou, junto com seus estudantes, a luva à base do CISAL, luva cirúrgica, né? Ela, como professora da rede, junto com os estudantes, foi uma revolução. Se tornou professora, a professora se tornou estudante de mestrado. Surgiu o primeiro problema, que ela queria levar a pesquisa da escola como parte da pesquisa do mestrado. E aí gerou uma repercussão interessante que nós não estávamos preparados para discutir sobre patentes. A grande missão e desafio da Bahia hoje é resguardar as ideias da juventude, porque muitos dos meninos e meninas estão sendo, diria assim, questionados por grandes empresas sobre suas ideias e inovações. E aí correndo o risco de perder essas ideias. Exatamente. Para e nós estamos atentos nesse movimento. O governador tem nos provocado a isso, a criar um ambiente de patentes e ideias. Nós estamos construindo o sistema. Mas o que chamou a atenção nesse caso é que a professora, junto à universidade que ela é estudante hoje, como aluno de mestrado, questionou a questão da partilha. A partilha é a divisão, ou seja, se der certo o produto que ela criou com os seus estudantes, gera recurso, gera investimento por alguma empresa ou de venda. E a partilha, naquele momento, nunca ninguém tinha pensado na partilha com a escola ou com o estudante da educação básica. Então, criou-se um novo movimento de reflexão para garantir que esses estudantes e os professores da educação básica também recebam o royalties, né, que a gente falasse, em torno da ideia e da inovação que foi criada. Isso gerou uma repercussão positiva, que é a primeira patente da educação básica na Bahia. Então, essa é a referência. Esse território inovador está centrado na região do semiárido, mas com a pretensão de se expandir para outros territórios? O programa de formação de agentes inovadores, que é o Território Inovador, ele está na região sudoeste. Esse exemplo nosso que eu dou agora é no semiárido. É do semiárido. Você entende? Sim. Então, a gente surgiu como um projeto chamado de piloto, que eu não gosto de piloto, com a inovação, como você provocou, uma inovação na região sudoeste, mas, de certo, essa experiência, a tendência nossa enquanto política, mais uma vez, é um projeto que a gente precisa tornar isso com uma política de governo, diante de tantas possibilidades que nós temos na rede hoje de novas ideias e poder multiplicar e disseminar a ideia da ciência, tecnologia e inovação na Bahia. Essa possibilidade de estimular a inovação no interior tem a ver com o chamado hackathon de ideação, que me parece estar dentro do programa Território Inovador, estimula soluções para desafios locais? Perfeito. O hackathon nada mais é que uma metodologia, né? E isso é interessante você nos perguntar, porque você imagine que nós que somos da academia, nós estamos acostumados a apresentar trabalhos científicos. Sim. Né? Resumo, objetivo, metodologia, resultado. Mas às vezes quando se pergunta assim, quanto é que custa, qual é o investimento do seu projeto? Como é que você vende a sua pesquisa? A gente não tem o hábito de falar sobre isso. Então, quando a gente fala da inovação e do empreendedorismo, Jefferson, é muito nesse sentido. Os hackathons é a metodologia de você saber vender o seu produto, a sua inovação para o mercado, para o setor produtivo. Então, essa relação, por exemplo, da academia e setor produtivo ainda é um ambiente de desconfiança pela academia. Então, nós estamos construindo esse ambiente dizendo assim, a academia, os pesquisadores da Bahia, a capacidade intelectual de inovação nos conduz a essa possibilidade de pensar assim, que é possível produzir conhecimento, mas também gerar renda, gerar possibilidades de inovação. E o Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação? É outra frente importante nesse contexto todo de oferecer acesso digital, conectividade. Qual é o papel dele na formulação de políticas públicas e na integração dessas políticas com as universidades, por exemplo? Eu diria que o Observatório é das principais ferramentas que nós temos hoje enquanto política de Estado para a ciência, tecnologia e inovação. O Observatório nada mais é do que um ambiente onde eu consigo identificar o potencial de nossas empresas, nossas universidades, nossos pesquisadores, nossas ideias. Então, o Observatório, na sua primeira fase, ela está identificando
onde é que está o potencial de pesquisa na Bahia. Então, você imagine como um governador, um gestor, tem uma agenda representada a nível internacional. Vamos dar um exemplo de chineses que querem investir em tecnologia e você precisa ter ao seu lado pesquisadores que tratam sobre isso na Bahia. Então, o observatório, você vai acessar o observatório e ele vai lhe dar ali os principais pesquisadores da Bahia que conhecem a área de tecnologia e lhe dá subsídio de pensar uma experiência, de pensar projeto. Ou seja, com base nesses dados, procurar aproximar o setor produtivo dos centros de pesquisa? De pesquisa, perfeitamente. É por aí? É por aí. Então, a ideia é que a gente possa dar match, né, como a gente fala, um ambiente, uma ferramenta que é um ambiente onde eu encontro o pesquisador, a necessidade do setor produtivo e a inovação. Então, a gente encontra esse ambiente para poder colocar frente a frente e poder desenvolver. E não necessariamente eu ter que buscar tecnologia fora do Estado, quando eu falo tecnologia de capacidade intelectual, sabendo que eu tenho pesquisadores na Bahia que possam dar conta e possam ajudar o desenvolvimento do Estado. Secretário, em 2024 teve a 5ª Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que consolidou as diretrizes, não é isso? Serviu para nortear exatamente essa nova política estadual de ciência, tecnologia e inovação. Quais são os principais pontos que norteiam essa política? Jefferson, acho que aí você traz uma agenda que para nós tem um valor e um peso importante. Ou seja, a Bahia realizou em 24 a maior conferência de ciência, tecnologia e inovação do país. Então a gente rodou a Bahia toda, foram foram os 27 territórios participando, todo o ecossistema envolvido, e mais de 1.000 contribuições em torno de um documento referência que conseguimos consolidar agora junto ao Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a gente pretende entregar a ALBA nos próximos meses. Esse é um documento que vai orientar o governo do Estado sobre as necessidades e prioridades da CTI para a Bahia. Então, a gente considera que essa escuta, esse potencial do diálogo, da escuta nos nossos territórios, apontam necessidades importantes para os próximos 10 anos com relação à ciência, tecnologia e inovação. Então, a conferência se viu como base importante para poder consolidar esse documento. Então, estamos numa expectativa muito positiva de pensar os próximos anos da CTI para o governo da Bahia. Você falou nos próximos 10 anos, mas deixa eu encurtar um pouquinho aqui. Nos próximos 5 anos, até para a gente encerrar. Okay. Que cenário você enxerga para a Bahia no contexto nacional da ciência, tecnologia e inovação? A gente pode dizer que a Bahia caminha para se tornar um polo tecnológico de referência no Nordeste, no melhor dos cenários, no Brasil? Esse é o nosso desejo, é o nosso desafio, no sentido que a gente tem aí, eu tenho falado, nós temos um potencial enorme, a Bahia, no desenvolvimento de tecnologias, na capacidade intelectual dos nossos pesquisadores. A Bahia tem 12 instituições públicas de ensino, institutos federais, universidades estaduais, tem uma grande rede de universidades privadas também. Então, a gente entende que nós temos um potencial para poder tornar a Bahia uma grande referência. E é isso, e quando a gente retrata a questão da política estadual, e você fazendo um recorte para os próximos 5 anos, é muito nesse sentido de que direcionar essa política e a compreensão de que ela é sistêmica e não mais apenas uma agenda da Secretaria de Ciência e Tecnologia, é o que nós estamos construindo com o governo Jerônimo. Sem dúvida, os próximos 5 anos prometem, sim, que a gente possa posicionar o Estado em uma grande referência em tecnologia, inovação e ciência, que é o nosso papel. É a pretensão. Exatamente. Secretário Márcio Gomes, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso nas suas empreitadas e conte sempre com a gente. Obrigado, Jefferson, pela oportunidade de estar aqui com a ALBA Entrevista, estar aqui na ALBA também, dialogando sobre CTI. Como eu falei, esses espaços nos ajudam a justamente levar a comunicação, levar a informação para toda a Bahia, no sentido de fazer com que a ciência e tecnologia possa ser não apenas conhecida, mas também sirva de ferramenta para o desenvolvimento social e econômico dos nossos municípios e das pessoas. E muito obrigado a você também, claro, por ter acompanhado esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.